Olá, queridos alunos, tudo bem? Quem vos fala é o professor Pedro Bandeira de Física. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de eletrostática, tá bom? Então vou só conferir se está gravando aqui para a gente não perder a aula. Ok, a aula está sendo gravada. Então vamos lá. A gente vai na aula de hoje observar a diferença entre condutores e isolantes, tá certo? Então vamos aqui. Condutores. O material é chamado de condutor elétrico quando há nele grandes quantidades de portadores de cargas elétricas que podem se movimentar com grande facilidade. Então, observe o seguinte. Os metais em si, se você for observar, deixa eu fazer um coração aqui para minha esposa. Os metais são bons condutores de eletricidade. Se você for olhar os fios da nossa casa, cobre. Se a gente olhar os fios da rua, alumínio. Então, por quê? Porque os metais têm uma grande quantidade de cargas elétricas, de elétrons livres, e esses elétrons livres conseguem se deslocar com maior facilidade do que outros materiais, como por exemplo, o plástico. O plástico tem elétrons livres? Tem, mas em pequena quantidade. Então, eles não têm a facilidade de se deslocar como os metais, tá bom? Então, se a gente observar, por exemplo, chave de fenda, o cabo da chave de fenda é plástico, o cabo do alicate é revestido de plástico, os fios são revestidos de plástico, porque são isolantes, o quê? Elétricos, não tem facilidade. Aí aqui, galera, uma coisa para vocês não errarem. Os plásticos, os isolantes elétricos, eles se eletrizam, mas eles não conduzem eletricidade. Peraí, como assim? Se você pegar um canudinho, certo? E fazer uma fricção no cabelo, ele vai ficar eletrizado pelo um processo chamado de eletrização por atrito. Beleza? Então ele conseguiu se eletrizar, mas ele não conduz eletricidade. Tá certo? Que essa observação fique bastante clara. Condutores têm grande facilidade de deslocamento de cargas elétricas, isolantes não têm, mas ambos se eletrizam, tá bom? Vamos passar adiante. Aí a gente tem aqui os condutores de primeira espécie, né? Que são elétrons livres, que a gente encontra muito nos metais. Está aqui um fio de cobre, ó. Então o cobre, como os metais em si, tem uma grande quantidade, né, de elétrons livres, e esses elétrons livres se deslocam. A gente chama isso aqui os condutores de primeira espécie, tá bom? Também temos os condutores de segunda espécie, os chamados íons positivos, que podem se deslocar, como os íons negativos. A gente encontra muito isso aqui em solução, tá certo? De ácido base, tá certo? No caso aqui, o sal de cozinha, ela é condutora, né? Então você tem sal de cozinha, a luzinha está acesa, e aqui eu tenho deslocamento de íons positivos e de íons negativos. Tá certo? São chamados condutores de segunda espécie. A água pura conduz eletricidade? Não. Mas a água mineral, ela conduz. Tá bom? Então vamos lá. Os condutores de terceira espécie, já se tem íons positivos, íons negativos e elétrons livres. A gente encontra muito isso aqui, por exemplo, nos gases ionizados. Opa, deixa eu voltar. A gente tem essa lâmpada fluorescente. Então aqui dentro dela aqui tem um gás, e esse gás ele vai ser ionizado. Aplica-se uma diferença de potencial, esse gás fica ionizado, começa a emitir radiação. Aí essa radiação, ao incidir nessa películazinha branca, causa um efeito de fluorescência, por isso que é chamado de fluorescente. Tá legal? Então a gente viu condutores, a gente viu que são condutores, isolantes, os condutores de primeira, segunda e terceira espécie. Vamos passar. A gente vai entrar agora nos processos de eletrização, tá bom? E tenho certeza que você já deve ter feito isso, mas nunca ter notado. Vamos lá então. A gente tem aqui o primeiro eletrização é por atrito, tá bom? Ou seja, a gente vai esfregar um material no outro. Vale salientar. Essa eletrização ela só é válida se forem materiais diferentes. Não pode ser materiais iguais. Tá bom?
Então, olha só. Mas por que, professor? Porque um material ele tem a tendência a perder elétrons e o outro material tem a tendência em ganhar elétrons. Se você vai lá atritar materiais idênticos, então os dois, vamos supor que o mesmo material tem a tendência de perder elétrons. Então, como é que vai ficar? Tá bom? Se liga nisso aí. Os materiais têm que ser diferentes. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma seda neutra e tenho vidro neutro, ou seja, todos os dois estavam descarregados. Tudo bem? Tem cargas elétricas? Tem. Só que tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Eles estão neutros. Aí eu vou atritar. Quando eu atrito, após o atrito, olha o que acontece. A seda fica eletrizada negativamente, né? Sinal que ela recebeu elétrons. E o vidro ficou carregado positivamente, quer dizer que o vidro perdeu elétrons. O vidro estava neutro, então ele perdeu elétrons, ficou com excesso de quê? De prótons, de cargas positivas, tá bom? Então um ficou com excesso de cargas negativas, o outro ficou com excesso de cargas positivas. A seda ganhou cargas negativas e o vidro perdeu cargas negativas, por isso que ele ficou positivamente. Tudo bem? E olha, materiais diferentes. Continuando. Aí aqui a gente tem o ebonite e a gente tem a seda. Mas olha que interessante. A seda, no primeiro exemplo, ela tinha ficado negativamente. Olha agora. Vamos lá? Ó, atritei. A seda ficou positiva e o ebonite ficou negativo. Quer dizer que o ebonite o quê? Recebeu cargas negativas e a seda agora com o ebonite perdeu cargas negativas. Por isso que ela ficou positiva. Então, não é sempre que a seda vai ficar negativa, não. Vai depender do material que ela vai ser atritada, tá bom? Para isso, nós temos uma série chamada série triboelétrica, tá ok? Olha só, que para a gente tentar entender, porque possa ser que lá no Enem venha a cair uma série dessa. Então, presta atenção, olha só. Se você notar aqui, eu tenho pele de coelho, né? Tem o pele de gato, vários materiais plásticos. E aqui eu tenho uma setinha, ó, positivo, negativo, a setinha. Como é que eu vou entender essa série triboelétrica? Gente, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o plástico e vou pegar a pele de coelho. Se Bandeira atritar a pele de coelho com o plástico vai ficar negativamente e a pele de coelho fica positivamente. Então quem perdeu elétrons foi a pele de coelho. Tudo bem? Bandeira, se você atritar o ebonite com poliéster, quem está mais próximo do negativo é o poliéster. Então, o poliéster vai ficar negativo e o ebonite vai ficar positivo. Bandeira, se eu atritar o vidro com cabelo humano, o vidro vai ficar positivo, porque está mais próximo, né, do positivo lá, e o cabelo humano vai ficar negativo. Então, vai depender muito do material que você atritar, tá certo? Vamos pegar o algodão. Se você atritar o algodão, com âmbar, o âmbar vai ficar negativo, o algodão vai ficar positivo. Mas se você atritar o algodão com seda, o algodão agora fica negativo e a seda vai ficar positivamente. Tá bom? Se você souber interpretar essa tabelinha, tranquilo, show de bola. Vamos lá? Eletrização por contato. Ah, gente, esqueci de um detalhe lá. Na eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de carga. Tá bom? Com a mesma quantidade de carga. Isso é para vocês anotarem. E sinais opostos. Um fica positivo, o outro fica negativo. Fechado? Belezinha? Vamos lá. Eletrização por contato. O nome já está dizendo, tem que ter contato, tá bom? Nesse caso aqui, independe do material, tá certo? Pode ser dois materiais iguais. Agora, um tem que estar carregado. Pelo menos um. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um corpo A, um corpo B, e para acontecer o processo de eletrização, eu tenho que fazer com que os dois se toquem. O toque pode ser nos corpos mesmos ou através de um fio condutor, tá certo? Então, observe aqui, ó. Antes eu tinha o corpo A carregado negativamente e o corpo B estava neutro. Observe que houve o contato do corpo A com o corpo B e o corpo B começa a ter elétrons. E se vocês notarem, A e B ficaram com a mesma carga elétrica, ou seja, carregado negativamente os dois. Os dois só vão ficar com a mesma quantidade de carga se os materiais forem iguais e se eles forem da mesma dimensão.
Fechado? Esse negócio de um maior, outro menor, a gente vai estudar em capacitância, tá bom? Mas na eletrização por contato, eu tenho que ter um corpo carregado, tá certo? Ou positivamente, ou negativamente. O outro pode estar neutro. Os dois podem estar carregados. Mas as cargas só serão iguais se forem o mesmo material e também se tiverem as mesmas dimensões. Tudo bem? Então vamos passar para diante. Olha só que bonitinho aqui, ó. Eu tenho o corpo C carregado com carga Q, o corpo D neutro. Note que os dois corpos são iguais e têm as mesmas dimensões. Olha o que aconteceu. Ficou dividido pela metade. Existe um princípio aqui chamado princípio da quantidade de carga elétrica, que a gente já falou na aula passada, que a soma das quantidades de cargas antes do processo de eletrização tem que ser igual à soma de todas as quantidades de cargas depois do processo de eletrização. Fechado? Beleza, mas Bandeira, por que por 2? Porque eu tenho 2 corpos. Se 3, 4 ou 5 corpos tocarem simultaneamente, ou seja, no mesmo instante, eu vou dividir pela quantidade de corpos. Quer dizer, Bandeira, que se fosse 3 corpos tocando simultaneamente, seria quantidade de carga de A mais a de B mais a de C dividido por 3. Beleza? Mas não sendo, a gente vai fazer uma média simples. Tudo bem? Vamos lá. Os condutores em contato com a Terra. Eu acredito que vocês já devem ter visto esse símbolozinho na carcaça do computador. Tenho quase certeza que sim. Esse símbolozinho é chamado de fio terra. Qual é a importância desse fio terra? A importância desse fio terra é que ele neutraliza, ele descarrega o aparelho eletrônico. Seja ele carregado positivamente, seja ele carregado negativamente. No forno micro-ondas a gente tem um fiozinho verde. Dos antigos, hoje já tem uma tomada tripolar. A geladeira também da mesma forma, apresenta um fiozinho verde também, hoje já apresenta o terceiro pino. Aquele terceiro pino é o fio terra, ele é ligado à terra, porque qualquer carga em excesso que tenha, a terra vai neutralizar. Ou seja, ao invés de você levar um choque elétrico, as cargas elétricas vão se deslocar para a terra, neutralizando o eletrodoméstico. É essa a função do fio terra. Alguns caminhões que carregam combustível, pessoal, quando eles tá lá cheião, vem trazendo combustível, eles arrastam no chão um cabozinho de aço. Isso por quê? Imagine que você venha de Natal para Apodi com um carro lotado de combustível. A capacidade lotada. Imagine uma centelhazinha. Tchau. O que acontece? Eles, se vocês escutarem o barulho do vento que eu estou gravando na área, eles carregam esse fiozinho porque o atrito do ar com o caminhão, materiais diferentes, o caminhão vai ficar eletrizado. E uma centelha ali dá um incêndio. Então, ele carrega esse fiozinho arrastando no chão. O que acontece? As cargas em excesso na lataria do caminhão vão se deslocando para a terra e neutralizando, fazendo com que o caminhão não venha pegar fogo. Tá vendo como física é legal? Então, mas observem aqui a minha primeira e a minha segunda figura, tá certo? A minha primeira figura, o meu corpo está carregado positivamente. Aí eu liguei ele ao fio terra. Quem se desloca não são cargas positivas, são cargas negativas. Então, começa a subir cargas negativas, sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4, sobe 5, sobe 6, sobe 7, sobe 8. Eu vou ter a mesma quantidade de cargas negativas e a mesma quantidade de cargas positivas. O corpo ficou neutro. E se o corpo estiver carregado negativamente, vai descer as cargas negativas. Desceu 1, desceu 2, desceu 3, desceu 4, 5, 6, 7 e 8, neutralizando o corpo. Por isso que é importante na sua casa ter o quê? Um aterramento. Tá bom? Não esquece disso. Ah, Bandeira, papai comprou um celular para mim. Celular não, desculpa. Um computador para mim tinha lá uma tomada de 3 pinos. Só que lá em casa só tinha as tomadazinhas de 2 pinos. O que o papai fez? Arrancou o pinozinho lá da tomada. Galera, não vai... Se tiver uma sobrecarga no circuito do computador, vai queimar a placa-mãe. O prejuízo é muito maior. Então, coloca uma tomadazinha lá, tripolar, faz o aterramento direitinho, chama um técnico lá em eletricidade para fazer seu trabalho legal. Posso continuar? Vamos lá? Agora a gente tem o processo de eletrização por indução. Esse é muito legal e muito importante porque envolve a questão do fio terra, tá bom? Vamos lá, ó.
A gente tem aqui, ó, um cara chamado indutor, e se você observar, o indutor está carregado negativamente. O indutor, aqui eu tinha o induzido que estava neutro, então ele atrai as cargas negativas para uma extremidade através da atração, negativa atrai positiva e repele as negativas. Beleza? Eu fiz uma... Opa, desculpa. Fez uma... Ficou bipolar, né? Dipolo, né? O que acontece? Também pode acontecer a mesma situação com o indutor positivo. O positivo vai atrair as negativas e repelir as positivas. Beleza? Tudo bem? Agora a gente vai ver como é que se dá essa questão de carregar. Lembre-se, na eletrização por indução, o indutor tem que estar carregado, tá bom? O outro pode estar neutro. Então vamos lá, ó. Primeiro passo. Preste bastante atenção. Eu vou aproximar o indutor que está eletrizado do induzido que está neutro, sem tocar. Ao aproximar, o que é que vai acontecer? Ó, o indutor faz com que as cargas negativas se desloquem para essa extremidade através do processo de eletrização, do princípio de Dufay, e repele as positivas. Tudo bem? O que é que eu faço agora? Ligo o fio terra na extremidade positiva. Quando eu liguei o fio terra na extremidade positiva, os elétrons começam a subir e neutralizar essa face aqui do induzido. Após isso aí, bandeira, mas as negativas vão descer? Não, porque está muito próximas do indutor. O indutor fica segurando as negativas, tá certo? Depois disso, o que é que eu faço? Corto o fio terra e afasto o indutor. E aí o que acontece? O meu induzido que estava neutro, agora ficou carregado negativamente. Note que o induzido fica com carga oposta do indutor. Bandeira, se fosse a carga positiva, o induzido fosse negativo, ficaria a mesma situação. Se o induzido fosse negativo, o indutor finalizava positivamente. Então não esquece, aproxima sem tocar. Aproxima o indutor do induzido sem tocar, liga o fio terra, corta o fio terra e afasta o induzido. Então eu tenho e afasta o indutor. Então eu tenho o induzido carregado com carga oposta ao indutor. Essa questão já caiu na UFRN para você no subjetivo, que antigamente o vestibular da UFRN você tinha as objetivas, tinha subjetiva. E a questão subjetiva lá era para escrever passo a passo o processo de eletrização por indução. Agora a gente vai, tá certo? Resolver questões. Vamos lá? Pronto. Vamos pegar aqui nossa primeira questão. A questão diz assim, deixa eu tirar a paleta de cores, vamos lá. Diz que 3 pequenas esferas metálicas, A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q e mais 5Q, respectivamente. Determine a carga de cada uma após um contato simultâneo. Ou seja, eu peguei o A, toquei com o B e toquei com o C. Não foi toques sucessivos, foi toques simultâneos. Então, como é que vai ficar, professor Bandeira? A quantidade de carga, tá certo? Eu vou só aqui para a gente fazer a prova, vamos dizer assim. Galera, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Então, só para a questão aqui para a gente somar. Eu tenho 3 menos 2. Opa, mais 5. Desculpa, viu, pessoal? Mais 5. O que acontece? 3 menos 2 vai dar 1, mais 5. O final aqui vai dar 6, certo? Deixa eu só aqui colocar meu celular no silencioso. Acontece, viu, gente? Isso é normal, tá bom? Só mandar mensagem aqui. Cara aqui. O que acontece? No final tem que dar 6. Mas vamos fazer lá. A quantidade de cargas de A, de B e de C após o processo de eletrização vai ser igual à quantidade de cargas de A mais a de B, mais a quantidade de carga de C, e tudo isso dividido por 3. Professor, por que divisível por 3?
divisível por 3 porque são 3 corpos tocando simultaneamente. Se fosse 2 em 2, a gente dividiria por 2. Então, a quantidade de cargas de A, de B e de C vai ser igual a 3 menos 2 mais 5 dividido por 3. A quantidade de cargas de A, de B e de C, 6 sobre 3, que vai dar igual a quanto? A 2. Ou seja, A ficou com 2, B ficou com 2 e C ficou com 2. Vamos agora somar o final. O início deu quanto? 6. O fim tem que dar 6. 2 mais 2 é 4, mais 2 é quanto? É 6. Então, a soma das cargas antes deu igual à soma das cargas depois. Ok, o meu cálculo está correto. Tá ok? Vamos para outra. Então, A ficou com 2. Desculpa, deixa eu colocar. A quantidade de cargas de A ficou 2 coulomb, ou 2Q, desculpa. Deixa eu botar de novo assim, 2 coulomb. A quantidade de cargas de B também é 2 coulomb. E a quantidade de cargas de C também é 2 coulomb. Beleza? Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver com essa questão aqui. Pronto, é essa daqui. Diz assim: 2 corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros, isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que um fica eletrizado e o outro fica neutro? Não. Um fica eletrizado negativamente, o outro continua neutro? Não. Ambos ficam eletrizados negativamente. Na eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com carga de sinais o quê? Opostos. Então, ambos ficam eletrizados positivamente também não. E a letra E diz, um fica eletrizado negativamente e o outro fica eletrizado o quê? Positivamente. Resposta correta é. Beleza? Vamos outra? Vamos lá. 13. Durante uma aula de física, uma aluna de longos cabelos começa a penteá-lo usando o pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que ele atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sob sua carteira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para o fato. O professor pede que os demais alunos se manifestem. 5 deles deram respostas diferentes. Qual acertou a explicação? Aluno A. O pente é um bom condutor elétrico. Nada a ver. Ele é um isolante. Se eletriza, ele não conduz. O papel é um bom condutor elétrico. Não, ele é um isolante. Se eletriza, mas ele não conduz. Os pedaços de papel já estavam eletrizados. Nada a ver. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. Opa! Entre o pente e os pedaços de papel ocorre atração gravitacional. Qual é a correta, galera? Letrinha D de dado. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. As meninas costumam muito isso. Chamado frizz. Vai penteando e começa a levantar os cabelinhos, né? Os cabelos ficam eletrizados. Vamos lá? 11ª. Vamos lá, diz assim: em um experimento realizado em sala de aula, um professor de física mostrou 2 pequenas esferas metálicas, idênticas, suspensas por fios isolantes em uma situação de atração. Na tentativa de explicar esse fenômeno, 5 alunos fizeram os seguintes comentários. Maria diz: uma das esferas pode estar eletrizada positivamente e a outra negativamente. Maria está correta, está havendo uma atração, positivo e negativo. José diz, uma esfera pode estar eletrizada positivamente e a outra pode estar neutra. Pode sim. Viu, galera? Positivo atrai neutro, negativa também atrai neutro, corpo neutro, tá bom? Roberto, o que estamos observando é simplesmente uma atração gravitacional. Roberto, cai fora. Marisa, essas esferas só podem estar funcionando como ímãs. Nada a ver. Bom? Em ímã a gente tem polo norte e polo sul. Celine diz, uma esfera pode estar eletrizada negativamente e a outra neutra. Pode, Celina. Então, Maria, José e Celina. Vamos lá? Marisa tá aqui. Eu acho que deve ser Marisa, viu, gente? Então, Marisa. Fizeram comentários corretos quem? Marisa
Celine e Roberto? Não. Fez Roberto? Não. Fez Celine, José e Maria? Beleza, os caras colocaram aqui letra C. Bagunçaram aí os negócios aí pro aluno errar. Beleza? Então espero que você tenha entendido. O processo é fácil, tá bom? Então, super tranquilo. Valeu? Valeu pela aula. Não esqueça de assistir novamente. Fazer o seu resumo. Não esquece de apertar na mãozinha dando gostei, tá bom? Da aula. E também apertar no sininho. Se inscreve no nosso canal. Por que apertar no sininho? Porque quando finalizar, quando tiver uma aula nova no canal, você será avisado. Valeu, um abraço, um beijão, fica com Deus.